Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Estamos celebrando essa quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amados e amadas de Deus, os discípulos são envolvidos na missão de Jesus. E aqui são envolvidos de forma especial os 12. Jesus os convocou. Jesus lhes deu poder e autoridade sobre os demônios para curar doenças, enviou-os para proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Os 12 devem levar adiante a missão de Jesus. Se nós percebermos bem, aqui está a missão de Jesus. Os 12 são aqueles que devem continuar a missão de Jesus. Jesus torna os discípulos copartícipes da sua missão. São Lucas vê aqui no início do ministério dos 12, ainda no tempo do Jesus terreno, como prefiguração da igreja. A igreja prolonga no tempo a missão de Jesus, sua obra, seu poder, sua autoridade. E continua o texto do Evangelho. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Amados e amadas de Deus, os discípulos devem ir com simplicidade, pois o seu jeito de anunciar deve testemunhar a mensagem que anunciam. A simplicidade dos discípulos deve falar. A simplicidade dos discípulos será o grande testemunho deles, será o grande elemento que dará autoridade à pregação dos discípulos. Foram mandados por Jesus, foram enviados por Jesus, devem continuar a missão de Jesus e são enviados com simplicidade. A simplicidade dos discípulos deve testemunhar a mensagem que anunciam, deve falar. Continua o texto do Evangelho. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Amados e amadas de Deus, uma imagem de juízo. Quem não acolher, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Imagem de juízo, imagem que mostra que rejeitando a mensagem, rejeitando os discípulos, estão rejeitando o próprio Jesus. Porque os discípulos vão em nome de Jesus, eles levam adiante a missão de Jesus. E termina agora o texto do Evangelho. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Amados e amadas de Deus, eles cumpriram a missão que Jesus lhes deu. Eles foram fiéis ao mandato que Jesus lhes deu. Hoje somos nós, hoje a igreja que leva adiante a missão que Jesus deu aos 12. Os 12 representam aqui a igreja, a missão de evangelizar, a missão de anunciar o evangelho hoje é nossa, de todos nós, de todos os membros do povo de Deus. Todos nós somos sujeitos da missão. Cada batizado, independente da sua própria função na igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo da evangelização. Diz Papa Francisco, em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batizados, independente da própria função na igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. E seria inapropriado pensar no esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo de Deus seria apenas receptor
das suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados como sujeito eclesial. Nesse sentido, faz-se necessário que todos nós saiamos em campo. Nesse sentido, faz-se necessário que todos nós assumamos a missão de sermos anunciadores de Jesus Cristo, testemunhas de Jesus Cristo, que nós levemos adiante verdadeiramente a obra da evangelização, a obra da missão. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.